Em 21 de maio de 2009 deveria ser uma data que devia ser bastante lembrada. Não porque nesse dia foi meu aniversário, mas sim porque nesse mesmo dia uma pequena e até tão simples atualização em um FPS acabou mudando toda a trajetória dos jogos online para sempre. Isso como consequência gerou um mercado e uma economia que provavelmente movimenta mais dinheiro do que muitos países por aí. E bem, se você já sabe do que eu tô falando, é óbvio que são as skins. Quem diria que aconteceria essa gigantesca bola de neve que iria se tornar? Provavelmente você já jogou algum jogo online e é quase certeza que ele tem skins. E se essas skins não são só compradas, mas sim mercantilizadas, provavelmente você já se perguntou o porquê delas serem tão caras. E nesse vídeo eu não vou só responder essa complexa pergunta, mas sim explicar como um simples jogo conseguiu criar a maior economia de skins existente. Oi, aí, antes do vídeo começar, eu só queria pedir pra vocês darem seu like e, se possível, compartilhar com alguém que gosta do tema, porque, meu amigo, tô muito cansado fazendo esse vídeo. Eu também tô, tipo, 3 meses sem postar, então o YouTube provavelmente vai me comer vivo. Talvez até pior que isso. Mas enfim, se você puder pelo menos ajudar com engajamento, ou comentar alguma coisa, comentar, sei lá, sua skin favorita, vai ser bem legal da sua parte. Só dá o like agora, tá? Porque, tipo, provavelmente muitas das pessoas que vão ver esse vídeo não vão chegar no final, então se tiver como dar aquele engajamento agora, eu vou ficar, tipo, muito grato. É isso, tchau. Bem, pra entender as skins a gente vai ter que voltar um pouco no tempo e entender um pouco dos videogames no geral. As skins, como a gente conhece, sendo essas grandes modificações em certos bonecos ou armas, nem sempre foram assim. Até porque esse modelo é bem recente e começou no Team Fortress 2, ou TF2 que eu vou chamar aqui porque é muito mais simples. Mas antes dele já haviam jogos que usavam skins, só que de uma forma bem mais despercebida e nada igual que a gente usa hoje. Começando por isso, Space Invaders, que foi um dos primeiros jogos a fazerem gráficos realmente visíveis. E com visíveis eu digo que dá pra entender o que tá acontecendo. E você provavelmente não tá vendo nenhuma skin, mas acredita, elas existem. Bem, é só olhar os aliens, que são todos praticamente a mesma coisa, e o que muda é só essa pele, é só essa parte visual, é só essa skin. Eu não sei se dá pra considerar isso como skin ou não, mas enfim. Enfim, é mais interessante a gente entender o que forma uma skin em um jogo e toda essa parte visual e programação. E para isso a gente vai ter que dividir um jogo em duas partes. A primeira parte seria a programação e a segunda a parte das texturas, que é a parte visual. Para facilitar, imagina que você tem uma parte da programação que é composta por diversos blocos, e dentro desses blocos tem os códigos. Por exemplo, pensa em um bloco e nesse bloco tá tudo que o Mario faz, por exemplo. Ele anda, ele pula e enfim. A segunda parte, que é a parte dos gráficos, é onde a gente pega esse bloco e deixamos ele com forma e cor. Então o que era um quadrado se torna no modelo do Mario, com cores e tudo. E essas duas partes não se correlacionam, então se você quiser colocar, sei lá, o Sonic no lugar do Mario, você pode, porque ainda assim a parte da programação vai funcionar, na maioria das vezes. Mas tem uma linha muito tênue nesse conceito, porque pensa no Mario de novo, só que vamos fingir que ele pega um power-up. A roupa dele vai mudar, mas isso não torna essa roupa uma skin, já que o objeto do Mario, o quadrado do Mario, vai ter que mudar os códigos. E quando eu falo aqui skins, tem em mente que eu tô falando do termo mais moderno, onde muda a roupa do personagem. Enfim, e como eu disse, quando o Mario fica nessa forma, a sua programação muda. Então não é necessariamente certo falar que é uma skin, porque a programação muda também. Tudo que não muda a programação pode ser considerado uma skin, pelo menos eu considero. Eu sou programador, pra quem não sabe, eu já fiz jogos. E novamente, as skins sempre foram muito comuns nos jogos, sejam para criar uma variedade de inimigos, por mais que no fundo eles façam a mesma coisa, como em, sei lá, quase todos os jogos. Ou sei lá, para dar uma opção de customização pro jogador, ou só para não confundir os jogadores mesmo, como principalmente em Street Fighter 2, que inclusive tem rumores que foi o primeiro jogo a usar skins dessa forma. Nesses jogos você pode ter a customização e de fato usar skins, até porque tu joga com duas pessoas que tem, sei lá, o mesmo player que é igual um ao outro, é meio difícil de entender e você pode acabar, sei lá, perdendo seu boneco de vista. Então essa mudança de paletas, por mais que seja simples, pode ser considerada uma skin. E nessa época as coisas eram bem diferentes, as skins não tinham o mesmo significado do que tem hoje em dia. E também não tinha toda uma questão sociológica de luxo e, sei lá, de status. E a maioria só era usada por conveniência mesmo. Isso até os jogos online surgirem, em especial o TF2. Que foi aí que as coisas começaram a escalar um pouco mais.
A Valve dispensa apresentações, ela é simplesmente a empresa que mudou o mundo dos jogos diversas vezes e de diversas formas diferentes, principalmente na viabilização de jogos nos computadores, tanto os indies, mas principalmente os indies, quanto os AAA. E é claro que eu tô falando da criação do Steam, que está totalmente atribuída ao sucesso do jogo Half-Life 1, e que foi considerado um dos melhores jogos existentes na época, e por ser considerado muito bom, óbvio que ia ser desenvolvido uma sequência para ele. E durante o desenvolvimento, acabou que teve um problema com o contrato de publicação que eles tinham, porque eu acho que acabou, e como na época nenhuma publisher tinha o que eles queriam, eles resolveram publicar sozinhos usando a Steam como launcher, que não foi recebido muito bem pela primeira vez, mas depois as pessoas acabaram se acostumando e até preferindo. E eles fizeram isso simplesmente porque a Steam, além de ser totalmente livre, ela tinha implementação e criação de patches, anti-cheat, anti-pirataria e diversas outras coisas. Isso faria toda a criação do jogo algo muito mais prático e fácil. E todas essas qualidades também acabaram indo para os outros jogos dele, como principalmente o CS clássico, que é outra parte importante para o futuro dessa história. Mas enfim, nessa época o Half-Life tinha um extra muito interessante. A sua source, ou seu código base, era livre. Todos os jogadores conseguiam modificar o jogo, fazer mapa, fazer mod, e em alguns casos até fazer outros jogos usando esse jogo de base, como o próprio CS. E a Valve, como não é boba nem nada, acabou investindo muito no meio de games. Tanto é que ela contratou as pessoas que fizeram o mod do CS e também a equipe que desenvolveu Team Fortress, que era outro FPS que foi criado não como mod, mas sim como um próprio jogo, usando a Quake Engine, que era a mesma engine do Half-Life. Mas enfim, voltando a falar da Steam, depois de muito tempo de desenvolvimento, em 2005 a Steam se abriu para outras publishers indies, e ela estava começando a ficar bem popular, até porque ela fez o que não existia antes, possibilitou a publicação de jogos independentes. Pouco tempo depois, em outubro de 2007, uma coleção de jogos foi publicada na Steam, e essa coleção foi muito bem aclamada, e seu nome era Orange Box, uma compilação de 3 jogos que vocês provavelmente conhecem: Half-Life 2, Portal e, por último e mais importante, Team Fortress 2. TF2 foi um jogo bem diferenciado dos demais FPS na época, isso desde sua versão clássica, mas o fato é que o TF2 mudou bastante, principalmente na parte visual. Ele tomou um viés bem cartunesco e muito mais bem humorado, diferente do clássico que era bem genérico e não tinha tanto apelo no quesito visual. Mas o grande diferencial do Team Fortress 2 é que você tinha diversas classes para jogar, tal como um RPG mesmo, e cada uma tinha sua própria mecânica e estilo de jogo, e todas elas eram bem carismáticas, e pra falar a verdade, isso fez que o jogo criasse uma grande fanbase de jogadores, que é bem fiel até hoje, porque pelo amor de Deus, quem que joga esse jogo que não tem atualização há quase 2 anos e tá praticamente morto, meu Deus do céu. Mas o TF2 no seu lançamento era pago, era tipo uns $20 na época, então não haviam tantos players ativos no jogo, e pra vocês terem uma ideia, o pico de jogadores que ele teve antes de ficar gratuito foi de 44 mil players simultâneos, o que pode até parecer muita coisa, mas no dia que o jogo ficou gratuito, o pico de players foi para 100 mil simultâneos, mais da metade, e o pico desde então foi 150 mil. Mas o que levou esse jogo a ficar gratuito foi um fator bem simples, que foram as skins, ou chapéus. Em 21 de maio de 2009 foi lançada a atualização Sniper vs Spy, que introduziu pela primeira vez os cosméticos aos jogos, os primeiros 9 chapéus do jogo, e que cada um era para uma classe. E até então haviam 2 formas de conseguir esses itens. O primeiro modo é a obtenção aleatória, onde o jogo mesmo distribui itens aleatórios aos jogadores mensalmente, e a outra forma é a fabricação. E esses métodos acabaram hypando muito a comunidade, e isso porque só existiam 9 itens. E até foi adicionada uma forma da comunidade criar seus próprios chapéus e serem aprovados para entrar no jogo. E até 20 de setembro de 2010 o sistema ficou assim, praticamente intacto. Mas nessa data eles fizeram uma grande atualização e principalmente mudaram bastante o sistema de skins. Esse update era a Homem Economia, ou Menko, que simplesmente adicionou 65 novos itens e uma raridade nova para todos eles, o que acabou, por sua vez, aumentando a raridade dos itens. Mas essa atualização não veio só com itens, mas sim com uma loja de chapéus, personalização de itens, troca de itens e, é claro, a primeira série de loot boxes. Eu não vou explicar cada uma muito a fundo, porque sei lá, é extremamente autoexplicativo. E isso acabou criando um gigantesco mercado, e essas foram as trocas de skins. E essa atualização foi
tão importante e tão influente que ela afetou praticamente todos os esquemas de venda de jogos até hoje. E essa atualização fez com que o jogo ficasse de graça de tão lucrável que ela foi. Mas enfim, vamos para a parte mais interessante, que são os cosméticos. Eles não influenciavam de alguma forma no jogo, então eles eram puramente estéticos, e eles eram divididos por raridade muitas vezes, indo de comum até incomum. E os incomuns não são itens em si, mas sim partículas para os itens. Então caso você ganhe um item comum, ele pode ser qualquer cosmético, mas com um pequeno diferencial. Ele vai vir com partículas de efeitos. E meu amigo, existem muitas partículas de efeito, talvez até o dobro do que existe de chapéu. E se você somar isso ao fator que os chapéus podem ser personalizados e a diversos outros fatores, é quase impossível existir uma combinação igual de chapéus incomuns. E o mais interessante é que os itens inusuais não poderiam ser comprados de uma forma convencional, mas sim só poderiam ser obtidos por loot box, que foram adicionadas no mesmo update. Então, de duas uma, ou você comprava milhares de loot box, ou você comprava com alguém que já tinha comprado milhares de loot box. E a probabilidade de conseguir um item comum era de 1% de chance ao abrir uma loot box. Isso seria qualquer item, não o que você queria. Caso você quisesse pegar o item que você quisesse, seria bem mais difícil. E no meio de tantas possibilidades, um item de TF2 se tornou o mais caro e o mais raro de todos. O chapéu do capitão em chamas ardentes. Atualmente só existem 18 deles e o último foi vendido a 16 mil dólares, que atualmente dá 78 mil reais. Quase o preço de um carro. E se você olhar de uma forma mais lógica, existe bastante desse item. Então por que ele é tão caro, sendo que existem outros que são até bem mais raros? É meio difícil chegar a essa conclusão, mas pelo que eu vi, pelo que eu pesquisei, é praticamente por hype, porque esse chapéu já era bem famoso por 3 motivos. Primeiro, que ele é uma referência ao meme do Bison do Street Fighter. Segundo, que ele serve para 3 classes diferentes. E terceiro, porque ele muda a cor dependendo de quem você vai jogar. E também as chamas combinam com o chapéu. Então isso fez que o chapéu ganhasse uma popularidade imensa, o que fez por sua vez o preço subir muito na loja. Então imagina se alguém entra com esse chapéu em um lobby. A pessoa praticamente vira um deus, o centro das atenções. Por mais que pareça ser bem esquisito. Mas enfim, só dá uma olhada nesse vídeo que representa muito bem o que acontece. Wait, there's a burning team captain here? This heavy, he's beautiful. Sir, I'd like to take a screenshot with you. Team captain. Oh my god. That is so Fuck rare. this hacker. We see that this is. You say this game is dying? Look at this man's hat. Oh my god. I'm sorry. I'm sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. This is the guy with the golden frying pan, a burning cat like captain thing, and a genuine Everyone move out of the robo way. Let's take a Tá, nesse momento vocês devem estar espumando ou tendo um ataque epilético ou tremendo na cadeira, mas eu peço pra vocês terem calma que isso ainda vai ficar muito pior. Até porque não deve ser fácil ver alguém gastar 75 mil reais em algo e ela ser muito glorificada por isso. Mas enfim, vendo todo esse sucesso, a Valve também decidiu aplicar esse mesmo modelo de negócio em outro jogo que talvez você não conheça, que é o CSGO, um jogo bem underground. E meu amigo, aqui as coisas perdem o controle de vez. Bem, no CS, digamos que todo esse esquema de skins foi aumentado exponencialmente em todos os sentidos. Enquanto no TF2 as skins tinham praticamente 2 tipos de diferença, sendo com ou sem efeito e mais algumas qualidades, o CS adicionou algumas coisas a mais, como qualidade de contador de kill ou stat track, adesivo, 5 níveis de degastação, que também conta para adesivo, e por último, tipo de padrão. E é óbvio que todos esses fatores afetariam bastante na skin. Então, se no TF2 as chances de você pegar uma skin que você queria já era, sei lá, menor que 0, imagina no CS. Mas logo eu vou fazer as contas. Em 14 de agosto de 2013, quase um ano depois do lançamento do CS, começou o primeiro sistema de skins via loot box, e que era bem padrão e funcionava como qualquer outro sistema. Você ou ganhava as caixas ou as chaves, ou as comprava no mercado da Steam. E você também, obviamente, poderia vender essas caixas ou chaves. E cada caixa, ou container como chamam, tinha um tema específico, que geralmente vinham skins de uma mesma linha. E cada caixa vinha 17 skins que variavam entre 5 tipos de qualidade, que definiam quão boa, bonita ou rara uma skin é. Sendo assim, cada caixa tem
mais ou menos 7 skins entre aspas raras, 5 skins míticas, 3 skins lendárias e 2 skins extraordinárias. E às vezes pode ter uma faca ou luva que seriam as classes mais raras de todas. Mas depois a gente chega nesse assunto. Por mais que tenham poucas qualidades de skins, você pode achar que a chance de achar uma skin extraordinária não seja tão pequena. Mas meu amigo, a Valve é muito desgraçada. Porque, vamos nas estatísticas. Em 2017 a Valve teve que anunciar as probabilidades de cada caixa, porque tinha uma regra na China que todos os sistemas de loot box teriam que anunciar uma probabilidade dos seus itens. E como a China é uma das maiores consumidoras de todo mundo, eles não iriam deixar isso passar. Então foi informado que a probabilidade de cair um item raro é de 79.9, mítico 15.9, lendário 3.19, extraordinário 0.6 e a probabilidade de cair uma faca é 0.2. E também teriam a chance de cada um cair a versão Stat Track, que é a mesma coisa, mas todos seriam divididos por 10. Mas depois a gente chega mais nisso a fundo. Então ter uma skin boa no CS já não era algo tão fácil, visto que se você quisesse ter uma skin um pouco melhor, e com disso eu digo itens míticos, você teria que abrir no mínimo 10 caixas, e isso seria no cenário ideal. E o preço que você ia ter que pagar para abrir essas caixas não seria tão interessante, não era simplesmente mais fácil você comprar skin. Então, por causa disso, essa cultura de compra e venda de skins ficou gigantesca. E ter uma skin rara já não era visto como algo banal ou ridículo, mas sim como uma visão de luxo e até ostentação, assim como era no TF2. Só que como no CS haviam bem mais skins e também, por consequência, tinham skins mais raras e caras que as outras, isso fez com que elas ficassem muito mais raras e caras. Então, vamos a uma pequena lista do que a gente vai ver pela frente. Eu já digo que a skin mais barata daqui vai ser uma M4A4 Poseidon, que é 5 mil reais, seguido por uma AK-47 Ouro Arabesco, AK-47 Serpente de Fogo, que valem 15 mil reais, M4A1 Bem-vindo à Floresta, que vale 15 mil reais, e uma mais famosa que se chama Alp Dragon Lore e tem seu preço estimado em 45 mil reais. Isso não é a ponta do iceberg. E entre várias skins mais raras e mais caras, por mais que isso já esteja extremamente caro, vai ficar muito pior mesmo, porque agora a gente vai entender por que essas skins ficam bem mais caras e entender todas as classes e praticamente tudo que faz uma skin ganhar ou até perder valor. E essa parte vai ser interessante porque tudo vai ficar muito, mas muito caro. Como eu disse antes, o CS implementou diversas formas de customizar suas skins, e uma delas, e provavelmente a mais icônica e visível, são os adesivos. Adesivos no CS são tecnicamente a única customização que você consegue fazer nas armas, fora as skins, mas acho que isso não conta nesse caso. Enfim, os adesivos vêm de diversas formas, cores, qualidades, floats e principalmente valores. É sério, tem um adesivo que custa quase 8 mil reais, mas esse é um caso extremamente específico que eu vou deixar pro final dessa parte. Até porque os adesivos vão custar bem mais caros e em alguns casos vão custar até mais que algumas armas. E falando em armas, cada arma tem 4 slots para adesivo, então tecnicamente uma skin barata com adesivos caros pode virar uma skin muito cara, ou não, vai entender. Isso é extremamente comum nessa comunidade. Assim como as skins, cada sticker pode ser separado com raridade, tipo e float. Em 3 de fevereiro de 2014, eles foram adicionados no jogo e eles funcionavam basicamente como as skins, tendo até suas próprias caixas, que são chamadas de cápsula, e cada um vem com 4 raridades, sendo High Grade, Remarkable, Exotic e Extraordinary, e eles podem ter até 7 variantes, sendo elas Paper, que é um sticker normal que brilha e quando você raspa o fundo dele é branco, Glossy, que é a mesma coisa do outro, mas quando você raspa ele vira um PNG e não tem um fundo branco, Glitter, que nessa textura do sticker, ao invés de ser só uma cor sólida, fica com um efeito de glitter, Hollow, que é um sticker com uma textura holográfica que muda de cor, Foil, que é um sticker com um detalhe dourado, e por último Gold, que é um sticker com a cor dourada e com efeito de foil. E a customização dos stickers não para por aí, porque você pode até raspar eles. Enfim, isso pode acabar liberando alguns easter eggs que são bem interessantes na verdade. E uma coisa interessante para notar é que geralmente eram vendidas caixas com stickers de pro players, que tinham suas assinaturas e atrás um semblante do evento que aconteceu. E quando você raspa esse sticker, você pode deixar somente a assinatura. É um detalhe bem legal na verdade. Isso acontece em alguns stickers específicos que tá passando aí na sua tela. Eu nem vou
comentar direito porque são muitos onde isso acontece, mas os stickers mais caros e mais raros estão longe de ser o foil, ou até mesmo os de assinatura, até porque esse tipo de sticker varia bastante, mas eles não chegam a ser os mais caros. E é sério, o preço de um sticker pode ir até 8 mil, mas isso não é nem metade do preço dos stickers que eu vou falar aqui. Não vou entrar tanto em detalhe de estatística, porque aqui sinceramente não importa tanto. E, enfim, é claro que uma chance menor de ser pego eleva o preço de um sticker, mas às vezes nem os mais caros sequer eram tão raros assim. Então vem aí um novo tipo de valorização, a escassez e a raridade fora do jogo. E é aí onde a gente entra nas skins de eventos. Para ser mais específico, as do CS World, que é um campeonato mundial e que cada participante ganha um sticker no CS, representando o time e a edição do evento. Então a gente vai ter que voltar lá para 2014, onde houve o segundo Major de CSGO, no Quilts. Nesse evento, pela primeira vez, eles anunciaram as cápsulas de stickers, onde haviam 16 competidores, então haviam 16 stickers, que poderiam ser obtidos comprando cápsulas aleatoriamente. E um ponto importante de comentar é que as cápsulas só eram vendidas durante o Major. Depois disso, elas nunca mais seriam vendidas. Então é óbvio que não só os stickers, mas até a cápsula tende a ter um preço mais alto pela escassez, já que a player base de CS da época era de 100 mil players, o que é bastante, mas a gente tem que entender que atualmente esse número é 9 vezes maior. Então poucas pessoas têm essas skins e cápsulas, mas não para por aí, porque nesse evento houve 2 escândalos envolvendo alguns times, e para ser mais específico, esses times são a Titan e a Eyeball Power. Nesse Major foi descoberto que os players da Titan, o KKLY, usam um hack durante a competição, e bem, tanto ele quanto o time foram banidos da competição, obviamente, mais ele do que o próprio time em si. E esse acontecimento manchou a reputação do time da Titan, e acabou que os players também nem queriam mais jogar naquele time, então eles foram banidos do campeonato e provavelmente nunca mais vão aparecer. Já com a Eyeball Power foi meio diferente, e talvez até pior, porque envolvia bastante dinheiro. Basicamente eles estavam envolvidos em um sistema de match fixing, que é basicamente quando um dos players perde de propósito, e eles abusavam bastante dessa tática em sites de aposta. Basicamente fazia mais ou menos um esquema assim. Todo mundo do time jogava muito bem até certo ponto, o que fazia com que as pessoas apostassem neles. Depois, quem estava envolvido nesse esquema apostava no time contrário e perdia o jogo de propósito, fazendo que eles ganhassem uma boa parte do dinheiro que inicialmente foi apostado. E é óbvio que assim que descobriram, eles foram banidos permanentemente dos Majors. Então esse conjunto de fatos faz com que, em específico, esses 2 stickers sejam os mais caros do CS. E até também tem outros stickers que são caros, mas a maioria deles é bem sem graça e são só antigos ou difíceis de pegar. E tendo em mente, esses stickers da Titan e da Eyeball Power valem aproximadamente 20 mil reais sozinhos. E 4 stickers desse em uma skin podem subir bastante o preço dela, mas esse preço pode continuar subindo com a adição de um stat track. Stat tracks são algo simples, mas que muitas pessoas dão estranhamente muito valor. Elas são pequenos contadores de kills que ficam na arma, e obviamente eles contam cada kill que você tem com aquela skin. E a única forma de obtê-los é abrindo caixa e ter a sorte deles virem ou comprando mesmo. Mas essa pequena adição abaixa muito as chances de cair, quase em 10%, o que é bastante coisa. E em contrapartida, isso faz que os preços das skins subam em quase 25%. E para vocês entenderem o efeito desses fatores em uma skin, eu vou pegar um exemplo bem prático, a skin Headline da Alp. Ela é uma skin até que bem cara pro brasileiro médio, mas no mundo do CS é normal e tem skins bem mais caras. Enfim, ela custa 300 reais normalmente, sem adesivo e nem nada. Mas essa mesma skin com contador de kills com Strat Track chega a custar quase 700 reais, quase o dobro. E talvez esse exemplo seja bem extremo, mas enfim, funciona praticamente dessa forma. E já que a gente acabou de falar de algo que sobe o preço da skin, é interessante a gente também entender coisas que abaixam o preço dela. Float ou simplesmente degastamento tem um nome extremamente autoexplicativo, e é basicamente uma edição que pode deixar sua arma mais desgastada, ou seja, a textura dela vai ficando bem apagada e com uma cara de desgastada no geral. O número do float vai variar de 0 a 1, sendo 0 e 1 números decimais, então o 0 pode ser 0.005 e por aí vai, e vai assim até chegar no número 1. E dentro dessa classificação existem 5 tipos de float. O primeiro, que é o Factory New, Minimal Wear, Field Tested, Warm e Beta Scared, e seus efeitos nas skins
são bem diferentes. Algumas podem só mudar o brilho, algumas não podem mudar quase nada, mas algumas skins, principalmente as brancas, pode deixar o preço muito baixo. Como por exemplo a skin Industrial Mecha da Famas, que tem o preço base de R$30 e a sua versão Better Scared é vendida por R$10. E isso acontece praticamente com todas as skins. E presta atenção no praticamente, porque o inverso pode acontecer, ou seja, skins com baixo float serem vendidas por um preço alto. Isso acontece sem muito motivo fora a estética e raridade, é claro, porque dependendo do float as skins podem se tornar mais raras, como por exemplo essa Alp Asimov, que eu particularmente acho feia, mas muita gente acha bonita, porque a parte de cima dela, o seu scope é totalmente preta. E isso somado ao fato que ela é uma das skins com o maior float do jogo, que é 0.9 e uma cacetada de 9, faz o preço dela subir. E em algumas skins tem até easter eggs. E menções honrosas que eu acho bem interessante, essa Alp Phobos com float de 0.3 seguidos por 7.9, essa P90 Death Grip com float de 0.9 seguindo por 5.9s, que muda a skin, deixando as mãos com caveiras, o que é bem interessante na verdade. E isso acontece até com bastante frequência no CS. E por último, acho que o caso mais famoso disso é a Alp Safari Mesh, que é uma skin que custa centavos e que com o float certo de 0.7 seguido por 5.9s fica bem mais preta, o que deixa ela um pouco mais bonita. O mercado do CS é extremamente extenso e complicado, e então é óbvio que existem formas de deixar skins caras, bem mais caras. Então por isso eu quero falar do último fator in-game que deixa as skins mais caras, que é o pattern. Então eu vou ter que apresentar para vocês algumas linhas de skins: a Fade, Marble Fade, Case Hardener e Doppler. Mas antes, o que é um pattern? Eles são basicamente a roupa da skin, ou melhor dizendo, a sua textura. E grande parte das skins tem apenas um pattern. Então não importa quantas skins você compre ou tire em caixas, elas vão sempre ser iguais. Mas a parte mais interessante do pattern são as skins que os mudam. Ou seja, não importa quantas skins você compre ou tire em caixas, elas sempre vão ser um pouco diferente das outras. E para vocês entenderem melhor, eu vou tentar ilustrar com esse plano que tá passando ali no fundo, que tem uma faca do CS, entenda como seu modelo, e no fundo tem um pattern. E vai comportar exatamente assim, com a skin meio que mudando, mas seguindo essa malha como base. E com isso é possível ter várias posições. E assim podemos ter diversas posições nesse background. E é óbvio que isso afeta muito o preço das skins, e principalmente das facas. E tem até bastante skins que mudam os patterns, mas nenhuma delas chama tanta atenção e vale tanto quanto as skins que eu disse, que são Fade, Marble Fade, Case Hardener e Doppler. E essas também se valorizam por motivos bem similares, que são seus patterns raros. E elas meio que funcionavam de uma maneira bem parecida, então vou explicar primeiro as skins Fades, que são divididas de uma forma diferente das outras skins de pattern. Elas são divididas por porcentagem, que equivale ao fade de cada faca. Por exemplo, 40% de fade, 70% de fade e 90% de fade. E é óbvio que quanto maior o fade dessa faca vai valer mais. E os preços das facas das skins Fades vão em média R$10.000. E dessas outras três que eu citei, acreditem que essa é a mais barata. A Marble Fade também funciona de um jeito parecido, mas com o pattern que pode ter três cores: azul, amarelo e vermelho. E o jeito que essa faca se valoriza é pela falta de amarelo que ela possui no lado mais aparente da faca, que é chamado de Playside. As que valem mais são chamadas de Fire Ice, e nela, como você pode adivinhar pelo nome, tem somente a cor azul e vermelho no seu Playside. Um fator interessante é que também existem Fake Fire Ice, que são facas que tem um pouco de amarelo no Playside, e é uma parte tipo muito minúscula. E só por causa disso a skin pode se valorizar até a metade do preço, sério. Uma Fire Ice autêntica pode chegar até quase R$17.000, já uma fake pode ser vendida por 5.000. E agora os preços vão aumentar um pouquinho mais, porque a gente vai falar sobre a linha de skins Doppler. Essa linha de skins é dividida em duas, Gamma Doppler e Doppler. A diferença tá na cor que elas vêm, sendo a Gamma Doppler somente em verde e a Doppler vindo em vermelho, azul ou preto. Mas por motivos práticos eu vou tratar essas skins como uma só. Ela, assim como as outras skins citadas, também tem outros patterns e acaba se subdividindo em algumas fases. As skins Doppler têm 7 fases diferentes, sendo 3 dessas fases skins cheias e a primeira fase sendo 3 dessas fases skins
completas. Vocês vão entender. A fase 1 é quando a skin, em sua grande parte, é preta, mas ainda assim tem alguns lugares onde ela tem um pouquinho de cor, nesse caso, vermelho. A fase 2 da cor vermelha ganha um pouco mais de predominância na skin, e a fase 3 e a fase 4 é a mesma coisa, só que com azul. Isso também acontece nas skins gama, só que com verde. E as fases finais de skin pode ser muito interessante, porque elas ficam com totalmente uma cor só, sendo Safira, Rubi, Esmeralda e Pérola Negra. E antes da gente falar do preço propriamente, é interessante a gente citar como todo o universo dessas skins é meio diferente, porque uma Gama Doppler fase 2 pode ter um preço que é R$1000 maior, simplesmente porque ela tem um pouco de verde na ponta. Isso também acontece com algumas skins Marble Fade. Isso é bem comum nesse mercado, até as menores coisas podem alterar muito o preço da skin. E tem até uma skin que se valorizou porque ela tem um pinto desenhado, mas depois a gente fala disso. Enfim, o preço de cada uma não se altera tanto. Para as fases 1, 2, 3 e 4, o preço fica de 3 a 5 mil. E o preço das skins cheias não varia tanto porque elas ficam nas casas dos 50 mil reais. Certamente é um preço, né? Enfim, por último, a mais notável e cara skin com pattern é a Case Harden, que simplesmente é a skin que mais tem patterns possíveis, a que mais pode variar de preço e obviamente a mais rara. E tudo isso pela sua textura base, que é enorme. Portanto, a skin pode assumir diversas formas. E é óbvio que umas valem muito mais que as outras. E um desses patterns, o mais famoso e também mais caro, é o Blue Gem, onde basicamente uma grande parte dessa arma fica azul ao invés de ser como ela é normalmente. E tem outro pattern bem famoso que é o Gold Gem, onde a skin fica por sua grande parte dourada. Mas a gente vai falar mais do Blue Gem mesmo. Em comparação, essa skin custa mais ou menos, em média, R$1000. Em ponto de comparação, a base dessa skin vale mais ou menos R$1000 em armas e 5 mil em facas. E uma K47 Gold Gem e uma Blue Gem pode ter o preço de quase 800 mil reais. E esse nem é o preço máximo que uma skin pode chegar, porque a faca Karambit Blue Gem pode chegar até incríveis 4 milhões de reais, sendo tecnicamente a skin mais cara do CS. E isso deve ser o fato de que é extremamente difícil tirar essas skins. Basicamente a chance é de uma em centenas ou sei lá, milhares talvez. E essa K47 já foi vendida com 4 stickers holográficos da Titan e um stat track, o que subiu o preço dela, tornando a segunda skin mais cara do CSGO, mas não tornaria a mais rara de todas, porque tecnicamente essas duas skins são ilimitadas. Com bastante sorte pode ter duas no mundo, mas ainda assim tem duas formas de skins serem muito mais raras e muito mais caras. E essa primeira forma que eu quero citar aqui é a história de cada skin. A história de cada skin. Acho que provavelmente a forma mais intensa que uma skin pode se valorizar é ela tendo uma história, mas não tipo literalmente uma história ou uma lore, mas sim um contexto em que essa skin foi usada. Por exemplo, pensa em duas skins iguais, mas uma delas foi usada por um pro player que ganhou o Major de CS usando ela. Eu nem devo explicar qual que deve valer mais, né? Fora que as skins podem ser assinadas por pro players, o que obviamente faz com que elas valham bastante, e existem inúmeros exemplos de skins assim. E o mais interessante é a Alp Headline do Fallen e o seu famoso colecionador chinês. Por motivos de contexto, eu vou passar esse clipe aí. Pode oferecer $1 milhão na minha headline que eu não vendo. Tá me escutando? Colecionador chinês. $1 milhão você pode oferecer. Digo mais, hein? Por 2 eu vendo. Pronto, falei que 2 também não tô com as contas. E por mais que provavelmente esse colecionador nem exista, esse clipe é bem real na verdade. Até porque ter uma skin igual a essa não seja tão caro, a história que ela tem é praticamente impossível de colocar um preço, porque ela é definitivamente mais do que uma skin. E até pro Fallen ela tem um grande valor emocional. Então além dela ser única e muito rara, até porque não vai ser qualquer Alp que vai ganhar um Major e ter mais de 100 mil kills, o preço dela é praticamente inestimável. E além de histórias que essa skin carrega, também tem um caso meio raro que são pro players assinando skins. Assinaturas e autógrafos sempre foram bem comuns e é claro que nesse mundo não ia ser diferente. Isso por conta do apego sentimental que você pode ter a um pro player. E se uma skin de certo pro player já é algo com um bom preço, imagina a assinatura dele. Isso também é outro tipo de valorização que acaba puxando mais pro sentimental e que acaba sendo inestimável. Óbvio que isso não vai valer tanto quanto uma skin, sei lá, usada por um Major, mas mesmo assim é tão legal quanto. Mas ainda assim tem uma forma de valorização das skins que são mais difíceis de conseguir pelo contexto dela. Algo que essas skins têm que as outras não, que é ser limitada.
Ao todo só existe uma skin e um sticker de contrabando, e eles podem ser considerados as skins mais raras do CSGO. Então eu apresento-lhes a M4A4 HAL e o sticker Halloween Down. Esses dois itens são de uma classe praticamente exclusiva, chamada de contrabando, onde eles não podem ser obtidos de uma forma normal, ou seja, caixas ou contratos de trocas não dropam eles mais, o que acabam tornando essas skins limitadas para quem conseguiu elas na época. E elas só ficaram assim por causa de uma polêmica envolvendo copyright. O que aconteceu foi o seguinte: caso você não sabe, um dos modos que as skins são feitas no CS é com a ajuda da comunidade. Basicamente, várias pessoas podem fazer skins e publicar na Steam, mas caso alguma receba bastante atenção, a Valve pode pagar o artista original e lançar essa skin no CS oficialmente. Isso aconteceu tanto com a skin HAL quanto com o adesivo. Eles eram um conjunto muito amado pela comunidade e acabou entrando na caixa Huntsman como uma skin vermelha e também a mais cara de toda a caixa, o que obviamente já fazia ela valer bastante. Mas pouco tempo depois do lançamento da skin, foi relatado que era ela copiada, ou seja, a arte da arma não era dos criadores propriamente, mas sim de outra pessoa. E é óbvio que isso acabou ocasionando um grandíssimo processo na mão da Valve, já que é ela que distribui as skins. E com isso também os dois criadores da skin foram banidos para sempre do workshop do CSGO. Que a skin, além de ser mudada, também foi retirada da caixa junto com outras skins que os dois criadores tinham feito antes. E todos esses fatores que criaram a skin mais rara do CSGO, que hoje é avaliada em R$72 mil, o que é pouco se comparar com a Blue Jam. Mas enfim, o sticker também valia seus R$6 mil, eu acho. Bem, você deve ter percebido que todos os itens mais caros, a maior parte deles eram facas, e eles em sua base são o segundo item mais caro do jogo. E quando eu digo em base, eu falo mais sobre eles não terem nada de especial, como um pattern específico, ou serem raros tirando o drop. Geralmente uma faca no CS tem o preço mínimo de R$300 e vocês sabem muito bem até onde esse preço vai, o que é muito variado, mas mesmo assim tem um item que é mais raro que as facas, que são as luvas, que acabam começando em um preço de R$500, e o preço do teto é quase o mesmo preço das facas, ou quiçá até maior. E esses preços de base, como R$300, R$500, são facas e luvas com float muito baixo e muito feia, que realmente duvido que alguém use elas. Mas enfim, por que justamente esses dois itens têm um drop rate tão baixo? A resposta, na verdade, é bem simples. É simplesmente porque eles aparecem na maior parte do jogo, principalmente as luvas. Porque quando você carrega uma faca, seu personagem corre um pouco mais rápido. Então, por ser algo que você usa sempre, é atribuído um preço a mais. Então você tem mais chances de aparecer. Isso foi dito em uma apresentação na GDC, que é uma conferência de desenvolvedor de jogo. E é quase 1 hora de apresentação, mas mesmo assim vale bastante a pena ver. Principalmente se você é um desenvolvedor de jogos ou só tem interesse em saber mesmo. E assim como os outros itens, as facas e luvas também perdem preços, só que de uma forma totalmente extrema se comparar com os demais. Por exemplo, Stat Track. O que fazem as armas valer mais, fazem as facas valerem menos. O motivo é porque isso danifica a faca e deixa ela, entre aspas, feia, porque acaba arranhando a superfície da skin. E o preço dela pode cair um pouco. E os preços também podem subir por, sei lá, qualquer outra coisa idiota, tipo a faca que tem um pinto desenhado. Enfim, nas luvas eu posso te garantir que até os mínimos detalhes podem fazer uma skin cair quase R$5 mil. Como por exemplo a luva Vice. Nesse pattern provavelmente você deve achar que ela tá perfeita, mas ela tem um pequeno arranhão que, sei lá, você nem deve saber onde ele tá. E é bem difícil ver mesmo, tanto é que ele só é visto em alta resolução. E tá aí, você tá vendo esse pequeno pixel que vale quase R$5 mil de diferença. O que as pessoas pagam em um par de luvas delicadamente e extremamente perfeita é quase maluquice. E não é como se isso fosse um caso isolado, porque muito pelo contrário, existem diversos casos assim. Sei lá, eu acho que todo mundo já entendeu muito bem tudo que acontece aqui. Como vocês devem ter percebido, o mercado de skins do CSGO é definitivamente o lugar mais bizarro e apocalíptico possível. E o mais engraçado é que ele é o único e talvez eu ouso ao dizer que ele é o maior de todos. Mas a gente já entendeu quase tudo sobre a parte mais óbvia das skins, é claro. Por que elas valorizaram, porque umas são mais raras que outras, float, classe, etc, etc. Mas vamos nos perguntar o porquê
disso porque justamente essas armas têm mais skins e porque skins afinal. E assim a gente pode entender quase que completamente esse maluco mercado de skins. E essa é uma questão muito interessante porque todos os preços, raridades, armas e skins que vão receber são totalmente pensados e calculados com base no que os players usam, até porque quem usa uma skin, além de usar porque acha bonita, usa porque quer se destacar, para aparecer, para ser o centro das atenções. E com isso a gente pode chegar em resultados e pesquisas bastante interessantes. Na apresentação da GDC é nos mostrado duas skins, onde uma delas vale bem menos que a outra, mas por motivos mais práticos e didáticos eu vou trazer aqui um exemplo mais conciso pra gente entender isso. Vou pegar duas armas, como por exemplo a AK-47 e a FAMAS. Ambas são rifles e atualmente a AK-47 tem 11 skins rosas ou lendárias e o preço médio delas fica em R$ 1.500 e fica na órbita desse preço. E é óbvio que tem skins muito mais baixas que o preço médio e isso meio que compensa porque tem skins que são bastante caras. Mas enfim, vamos olhar para FAMAS agora, que por sua vez tem 6 skins rosas ou lendárias e o preço médio delas é R$ 180. E tá vendo que uma AK vale muito mais do que uma FAMAS? Por que disso? Pode ser porque tem mais skins, é claro, mas justamente por ter mais skins o preço médio acaba abaixando porque tem mais skins com preço menor que a média do que tem com preço maior. Pode ser porque as skins de AK são mais bonitas ou raras, o que faz sentido mais ou menos, mas a gente não pode julgar beleza porque é algo subjetivo. E as duas classes também têm a mesma quantidade de raridade, então não é uma questão de drop. Então, por quê? Isso é interessante porque aí vem dois motivos muito interessantes, que é a quantidade de vezes que ela é usada e também uma lei muito interessante que é a lei da oferta e da demanda. Bem, vamos explicar basicamente o que é falado na explicação do GDC. É mostrado esse gráfico que diz a respeito das armas mais usadas no passar dos rounds, com base no dinheiro que eles têm. Então, em um round que os jogadores têm até 3.000 de dinheiro, a FAMAS aparece bastante, mas quando eles ganham mais dinheiro e com o passar da partida, eles optam por escolher a AK-47, que é uma arma muito melhor. E vendo isso, a gente percebe que a AK-47 é bem mais usada no jogo, o que faz com que se você tem uma skin, ela vai aparecer muito mais que qualquer skin de outra arma. E bem, se muitas pessoas querem algo, o preço desse algo tende a subir. Por isso as skins lendárias de uma AK-47, por mais que tenha o mesmo drop rate da FAMAS, por ser uma arma mais usada e popular, os seus preços acabam subindo bastante. Isso também é explicado no GDC, que envolve outros fatores. E essa questão de ser uma arma mais usada que a outra acaba impactando bastante nas skins. Em um exemplo recente, a gente tem a arma M4A1S, que sofreu um nerf nas suas balas, que elas foram diminuídas no pente de 25 para 20. E se você não joga, provavelmente parece besteira, mas esse nerf já custou uma vitória em um campeonato. Então, por causa disso tudo, a M4A1S parou de ser muito usada e isso implicou no mercado também. Só explicando, no CSGO você pode escolher entre duas armas, que é a M4A1S e a M4A4. Então, como ninguém mais usava skins de M4A1S, elas foram vendidas, só que por um preço bem mais baixo. Em contrapartida, as skins de M4A4, como ficaram mais procuradas, agora são vendidas por um preço maior. E eventos assim são bem comuns acontecerem de diversas formas. Quando uma skin nova chega, as skins velhas tendem a baixar um preço, porque obviamente todo mundo quer skin nova. E também tem casos onde essa lei é mais usada, mas acaba falhando. Por exemplo, quando a gente compara a P250 e a Desert Eagle. A P250 é bem mais usada comumente, mas o preço dessas skins é bem menor que a da Eagle. Isso acontece porque a Eagle é muito mais icônica, já que ela já existia no CS clássico, e também existe o lendário Kelta do Fallen. E praticamente todos os itens se valorizam de uma forma diferente, seja por float, estética, quantidade de vezes que é usados. Praticamente nenhum deles é valorizado pelos mesmos motivos ou por motivos iguais. E por todos esses motivos a economia do CS se tornou extremamente vasta e acabou fomentando uma grande comunidade. Mas enfim, tudo que tem um lado bom também tem um lado ruim. Ora, quem não tá aqui no meio do vídeo de novo? Eu só vim aqui no meio do vídeo só pra explicar meio pro final, né? Porque, mano, já passou mais de 30 minutos de vídeo, mais de 40 talvez, não sei o tempo ao certo. Então, mano, porra, já dando engajamento, né, velho? Você já tá aqui há 30 minutos, então, porra, então vai dar um likezinho, um comentário e compartilhar. Aí é foda, né, mano? Mas enfim, tipo, por favor, tipo, só me ajuda. Eu tô há 3 meses sem postar, eu tenho que falar isso de novo, porque pelo amor de Deus, eu tô pelo comer vivo, velho. Isso continua.
Se você já usa Steam normalmente, você já deve ter percebido que ao vender um item, o seu dinheiro fica exclusivamente na sua carteira da Steam e você não consegue tirar ele para sua conta do banco, por exemplo. Então, tecnicamente, você não conseguiria de fato ganhar dinheiro com as skins do CSGO. Mas para todo problema tem uma solução. Para resolver isso, foram criados inúmeros sites de venda de skins que funcionam da seguinte forma: você transfere as suas skins para a conta do site e agora você tem as suas skins dentro do site. E lá você pode vender elas, onde o site vai transferir essas skins para outra pessoa e aí te dá o dinheiro via PayPal ou sei lá. E nisso sites grandes e famosos foram criados. Mas tem um pequeno problema que você já deve ter percebido. Fazer scan nisso não é algo muito difícil e é algo que era extremamente e infelizmente muito comum, principalmente porque as skins vendidas não iam ser skins baratas de, sei lá, 10, 20 reais, mas sim de skins que passavam dos 1.500 reais. E os scans do CSGO eram acontecimentos extremamente mirabolantes que aconteciam de diversas formas, desde roubos de skins até vício em apostas, e esse iceberg só vai mais e mais fundo. E como eu disse, haviam muitos scams e provavelmente o mais comum de todos era o da compra falsa pelo PayPal, que funcionava da seguinte forma: alguém chegava em um player e perguntava se ele tinha uma skin para vender, e se ele aceitasse, o scammer ia perguntar: ah mano, você quer me vender essa skin? E se aceitasse, ele ia falar que ia te passar o dinheiro via PayPal e ele fazia a troca pela Steam. E bem, óbvio que esse dinheiro nunca chegava. E o scammer falava: ah, mas o PayPal demora uns 5 minutos para cair, mas pode fazer a troca que eu já paguei. E com isso a faca ia pro seu inventário e tchau, tchau, era só sumir. E obviamente ele não passava o dinheiro. E casos como esse na Steam eram bem comuns, mas eram muito óbvios. E por serem muito óbvios, as pessoas não caíam muito nesses golpes. Então por causa disso a gente acaba entrando em outras questões, que são os sites de vendas e trocas de skins. A maioria dos sites funcionam de formas bem simples, como um site que funciona normalmente até que ele sai do ar com todas as skins. Um site que, por exemplo, pede uma taxa de $10 para você ter certas skins e obviamente sumia com esse dinheiro. E talvez os piores de todos são os sites que pedem para você logar na conta com a Steam, só que na verdade era um scam, onde era feita uma página falsa de login na Steam e a sua conta era roubada. E todos esses scams obviamente não passavam despercebidos. Alguns eram denunciados com o passar do tempo e as pessoas não caíam mais nesses golpes. Então foram feitos scams e golpes que até passam mais despercebidos, como esquemas de loot box e obviamente apostas. Sites de apostas e jogos de azar são sempre muito comuns, infelizmente, e eles são uma ótima forma de perder dinheiro ou tirar dinheiro de pessoas mais ingênuas. Isso é muito pouco penalizado, principalmente os sites, e com o CS isso não ia ser diferente. Uns dos sites que foram bem comuns do CS eram os de apostas que funcionavam mais ou menos assim. Você tinha a cor 1, a cor 2 e a cor 3, que poderiam ser cor ou simplesmente emblemas, mas enfim. Nisso você tinha que apostar nessas cores, e é óbvio que era aleatória. Não sei se as estatísticas eram certamente assim, mas eram algo basicamente assim: a cor 1 e a cor 2 tinham 49% de chance de cair, e a cor 3 tinha 2% de chance, e se caísse na cor 3 você ganhava obviamente mais dinheiro. E as pessoas escolhiam qual cor ia cair e perdiam ou ganhavam algum dinheiro, dependendo do resultado. Mas isso tudo era só um esquema praticamente aleatório baseado na sorte, e todo depósito de dinheiro funcionava de uma forma normal. Mas havia um método de depósito interessante e bem preocupante, que era com skins do CS, onde você ganhava uma quantia relativa ao preço de skins que você depositou. E é óbvio que isso facilita demais apostas, principalmente em menores de idade. E por mais que isso seja obviamente um golpe, sempre passa despercebido por estar disfarçado de jogo de azar. E até era bem comum youtubers grandes de CS fazerem propagandas falando que esse tipo de site é confiável, que não tinha problema, que era legal, mas é óbvio que eles tinham uma conta ou uma colinha que mostrava onde eles deveriam apostar para ganhar. Eu nem preciso falar que isso é no mínimo questionável. E atualmente esses sites têm outros sistemas de apostas baseados em sorte, e enfim. Outro golpe ou site mais comum são os de loot box, que funcionam de uma forma igual ao site de apostas, com depósito por skins, mas a diferença óbvia é que esses sites obviamente funcionam como loot box.
praticamente funcionam como as do CS, só que essas são obviamente golpes e com as chances e preços muito mais baixos, o que fazia tudo ficar bem mais atrativo para quem fosse comprar. E é a mesma história para os youtubers que faziam propagandas mostrando como era fácil, menores de idade, propagandas diferentes, etc, etc. E tem até bem mais sites que usam e abusam desses jogos de azar. E a história todo mundo sabe até onde vai. E vendo todos esses escândalos, preços gigantescos e percebendo que as pessoas fazem de tudo para ter uma skin boa e diferente, nos resta uma pergunta: por que as pessoas compram skins afinal? Essa questão é um pouco difícil de responder e achar uma resposta pontual sobre é mais difícil ainda, mas dá pra gente ter uma boa noção de onde essas respostas chegam. Que as skins são extremamente lucrativas é extremamente óbvio, porque quase todos os jogos gratuitos têm algum tipo de monetização com base de cosméticos, e nisso cada um tem a sua estratégia de venda, desde as mais simples como loot box, que se baseia em pequenas chances de ganhar um item bom, que se torna viciante para as pessoas comprar, até porque é óbvio que mesmo com uma chance de menos de 1%, você é o cara sortudo que vai ganhar uma faca ou um item raro. E é nessa linha que essa estratégia fica, mas talvez essa seja a menos danosa, porque não tem dois gatilhos mentais muito potentes para o cérebro, que são o da escassez e o da urgência, que são usados a exaustão nos jogos mais recentes, como principalmente Fortnite e Valorant. Ambos usam sistemas parecidos, que são as lojas temporárias, onde por alguns dias são vendidos skins específicas e limitadas, e não funcionando como um catálogo, onde você pode escolher o que quer, mas sim o jogo faz um pequeno catálogo, e é óbvio que isso te dá um senso de urgência gigantesco, porque você não sabe que dia que essa skin vai voltar, pode ser em semanas, meses ou talvez em anos. E é até engraçado porque isso faz com que algumas skins, mesmo que sejam feias ou até mais simples, se valorizem simplesmente por serem raras. Ou as pessoas atribuem um falso senso de raridade para essas skins. Essa tática do mercado limitado acaba mexendo bastante com as pessoas, principalmente pela urgência que ela implica nas pessoas, mesmo que de uma forma extremamente inconsciente. E coincidentemente, nesses dois jogos também tem os passes de batalhas, que é uma estratégia que te força a jogar o jogo, já que as melhores skins ficam no final, e para isso você tem que chegar no nível 100 e acaba funcionando com essa trilha de recompensas, onde de pouco em pouco você vai ganhando skins e fica nesse loop de daqui a pouco tem mais uma, eu vou jogar mais um pouco, ou só fica em um grind mesmo. É importante a gente entender essa estratégia de marketing pra gente entender por que as pessoas compram skins. Bem, a compra de skins sempre tá ligada a querer ser diferente e principalmente a aparecer, o que é o impulso natural do ser humano. Isso se liga bastante aos seus gostos, porque você quer se sentir representado no jogo, por mais que seja só com uma skin que você gosta, eu acho bonita. Aquilo ali faz um pouco parte de você e acaba o tornando especial. E como eu disse bem no começo do vídeo, se você tiver uma skin rara, as pessoas vão puxar o seu saco e te taxar o maioral porque é algo raro que quase ninguém tem. E por isso você acaba tendo status, porque no final skins são algo bastante luxuoso. E como qualquer luxo, você acaba entrando em um grupo social e fazendo parte de algo. E agora fica bem mais interessante, porque as recompensas que uma skins acaba te dando é bem alta psicologicamente, principalmente as mais caras. Esse fator de recompensa acaba caindo muito bem quando falamos de jogos online, porque se você joga bem ou ganha uma partida, é capaz de você querer se recompensar de alguma forma. E bem, que recompensa você tem nesses jogos? Exatamente, comprando skins, seja das mais simples ou das caras. E principalmente falando das mais caras, isso acaba te tirando dessa vida normal, sem graça e monótona que você provavelmente tem. Porque ao menos no CS você é reconhecido porque as pessoas gostam mais de você por causa de uma skin. Isso já é algo bem maior do que você tem na sua vida normal e cotidiana e acaba servindo como um escapismo. E pra falar a verdade, as skins muito caras não se diferenciam de qualquer outra coisa muito cara. Roupas e carros são um ótimo exemplo disso. As pessoas compram essas coisas absurdamente caras para ter status e participar de certo grupo social. E esses são os exemplos mais simples de todos. As skins, por mais que sejam julgadas como idiotice ou qualquer coisa assim, é igual a qualquer outro luxo, por praticamente os mesmos motivos. E bem, se vocês ainda acham que as pessoas gastam muito em skins, vocês estão muito enganados. Porque as pessoas conseguem pagar muito, mas muito mais em certos itens. Mas isso daí vai ser assunto para outro vídeo. Talvez o próximo, se vocês quiserem bastante. Bem, eu vou fazer o meu máximo para não ficar 3 meses sem postar. Vou ficando por aqui e tchau.